pergunta importante sempre, assim, é um misto de, assim, equipe, né? E caráter e experiência dessa equipe. E a gente tá no Brasil, o mundo é complicado e às vezes a gente pode errar, a gente tem que ser humilde e admitir isso. Então, a gente precisa ser disciplinado para, de fato, a gente buscar uma consistência ao longo do tempo. E principalmente caráter. Caráter é uma coisa que a gente normalmente pega o histórico e a gente olha, assim, quais foram aqueles períodos mais desafiadores e a gente vê se o investidor, se o gestor deu a cara para bater ou se ele se escondeu. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor e analista de fundos aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Como de praxe, tenho aqui do meu lado, fisicamente dessa vez, a Carol Oliveira, que é a coordenadora da plataforma de fundos ali da XP, na parte de análise. Joia, Carol? Gente, tudo ótimo. Pois é, estamos aqui gravando pós-expert, com o calcanhar bastante assado, dolorido. Falamos com muitos gestores, mas infelizmente não deu para falar com todos. Pelo menos eu não consegui falar com todos. Você falou com todos? A minha área falou com todos, eu não consegui. Mas tirei uma foto com o time da Esparta. Se dividiu aí bastante. E hoje a gente tem aqui a presença do Ulisses Neme, que é CEO da Esparta Investimentos. É uma gestora aí bastante antiga do mercado. A primeira vez que eu tive contato com o nome da Esparta foram de fundos super famosos, o Esparta Cíclico. Lá atrás era um fundo que tinha bastante exposição a commodities, mas enfim, o Ulisses vai contar um pouco dessa história, um pouquinho da gestora. Com certeza. Ulisses, obrigado por topar bater esse papo com a gente aqui. Muito obrigado, Samuel, Carol, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Eu super admiro o trabalho que vocês fazem aqui. Queria estar no lugar de vocês para falar com todas essas pessoas que estão aqui desse outro lado também, mas vamos lá. Boa. Bom, vamos começar aqui pelo nosso roteiro padrãozão. Ulisses, conta um pouco do teu histórico profissional e um pouco do histórico da Esparta, que tem um histórico muito legal também, né? Tá bom. Vamos lá, Samuel. Eu sou engenheiro de formação. Somos, né? Carol? Sou economista. Economista. Não vou falar mal dos economistas aqui, que eu fiz pós em economia. Então eu fiz engenharia no ITA, depois fiz pós em economia, mestrado na GV. E logo que eu saí da faculdade, eu já fui trabalhar no Santander. Primeiro na área de gestão de fundos. O gestor na época era o Apple, o Silvério, da Tenax agora. Então, são uns caras super bons. E depois eu fui para a tesouraria do Santander. E lá foi uma escola que vocês com certeza conhecem super bem. Saiu várias pessoas, teve Mário Toroso, Roberto Campos Neto, que foram para o BC e vários outros assets aí da o Fabiano Rios da Absolute, o Guerra na Legacy, Ace, toda essa turma aí, são os contemporâneos e acho que foi uma super escola do ponto de vista de investimentos, né? E eu particularmente sempre tive envolvido, e desde muito pequeno, com esse negócio de investimentos, né? Com 10 anos de idade, meu pai já sempre operou com ações e geria recursos, ele já era do mercado financeiro. Então ele sempre me incentivava. Com 10 anos de idade eu estava lá operando já as primeiras açõezinhas, ele estava me ensinando o que era, eu olhava o que ele fazia, achava o máximo, né? Queria fazer também. E ele, você pode fazer assim, você compra, vende, acerta com a sua mãe, né? Que minha mãe era o banco, né? Então paga aqui e vai. Então sempre teve muito dessa parte de educação em relação a investimentos. Na época os tickers tinham 3 letras e um número, era diferente, hoje são 4 letras, né? E, enfim, então eu sempre tive esse lado dos investimentos. Quando eu saí da faculdade, fui lá pro Santander. E daí, quem fundou a Esparta, na verdade, devo fazer já o link com a próxima parte da pergunta, foi meu pai. A Esparta foi fundada quase 30 anos atrás para gerir recursos próprios e aquela coisa family and friends e tal. E a gente, em 2007, quando eu fui para a Esparta, né? A gente estava num momento em que o Esparta Cíclico, né, estava ganhando bastante divulgação por conta dos resultados que ele tinha atingido e porque ele fazia umas coisas diferentes, né? Ele operava boi gordo, operava soja, operava os commodities agrícolas, né? Que batia muito com a formação que ele tinha, que era engenheiro agrônomo, né? Meu pai e eu queria participar disso, queria estruturar, então fui lá fui para Esparta, né? Com isso também alguns colegas, alguns de faculdade aí lá do ITA, a gente começou a fazer uma mafiazinha do ITA lá, né? No começo, depois foram entrando politécnicos também, etc. E a gente começou a construir de fato essa história da Esparta. E aí a gente, em algum momento, lá em torno de 2010, a gente queria diversificar, né, os nossos produtos, né, nossa atuação, e daí a gente lançou 2 áreas novas,
na Sparta, que foi basicamente o Quant, que só tinha engenheiro, né? Então imagina, acha que vai dar baile no negócio do Quant. Acabou que a gente não conseguiu escalar tão rápido, nem tanto assim, a nossa estratégia, ela cresceu menos. Por outro lado, a gente lançou também a parte de crédito privado high grade, né? Então essa parte de renda fixa que tem muito... tem muita afinidade com o perfil de engenheiro, né? A gente... basicamente a gente... tem que fazer bastante conta, tem que debulhar os números, muita renda fixa, né? Realmente ali no detalhezinho que a gente tem que fazer parte de análise toda, né? E aí a gente criou basicamente essa frente de renda fixa, e daí a gente viu, renda fixa é uma classe enorme lá no exterior, aqui no Brasil tem os juros mais altos do mundo, e ao mesmo tempo praticamente não tem asset independente, né? E a gente criou a frente de renda fixa de fato, e com o tempo a gente viu as oportunidades que foram surgindo, foi crescendo bastante, então hoje 98% do AUM é basicamente essa frente de renda fixa. Qual que era o nome do primeiro fundo que vocês lançaram lá atrás, de renda fixa? A gente tinha o Sparta Premium, que no comecinho ele era um fundo de renda fixa, né? Desculpa, de crédito privado. Uhum. E que fazia um pouco de crédito privado dentro e tal. E depois a gente lançou em 2012 o Sparta Top, que é nosso principal fundo até hoje. É um fundo que tem mais de 10 anos de histórico já. Legal. Né? Boa. Passando aqui para o nosso segundo bloco, Ulisses, como é que a Sparta hoje ela está estruturada em termos de pessoas, linha de negócios e AUM? Só, pessoal, para quem eventualmente estiver nos assistindo aqui, para quem tá ouvindo não vai entender, mas do nada apareceu aqui um pote de coxinha no meio. A gente pausou aqui e recebeu aqui uma lembrancinha para comer. Enfim, não estranhe quem estiver assistindo aqui, que não tinha nada e de repente apareceu coxinha e refrigerante na mesa. Depois dos 30, o carboidrato que a gente gosta é esse, né? Essa moca. Boa. Mas, Ulisses, por favor. Então vamos lá, né? Hoje a gente, na Sparta, nosso principal linha de negócio, de fato, é a parte de renda fixa, né, de crédito privado high grade. Né, isso é 98% do nosso AUM. Né, hoje a gente está com 6,5 bi sob gestão e hoje somos um time de 28 pessoas. Né, a gente tem metade dessas pessoas que estão na gestão, outra metade para todas as atividades de suporte, tem comercial, tem controle, risco, compliance, etc. Então é isso. A gente tem até hoje o Sparta Cíclico, né? Ele é um fundo que é um perfil bem diferente, né? Um fundo focado em commodities, agrícolas principalmente. E a gente também tem a parte de Quant, mas é uma parte que está relativamente pequena, hoje tem 100 milhões. E é uma frente que a gente deve crescer com o tempo, mas num ritmo mais moderado, né? E a gente também está hoje estudando, a gente está com uma frente pequena ainda, mas que a gente está estudando para ver como que vai ser a forma da gente atuar nesse mercado exatamente, que é a parte de agro, porque de fato a gente tem, é o setor que tem maior representatividade no PIB, é enorme, bate com aquele DNA que a gente tinha lá do começo de commodities agrícolas, etc. Então a gente tem um pouco desse expertise dentro de casa, e ao mesmo tempo é um setor muito grande para a gente ignorar e precisa de muito crédito, então a gente está vendo de fato a forma de atuar nesse setor ainda. Boa. A dúvida aqui, teu pai, que foi o fundador da Sparta, ele tá lá no negócio ainda hoje ou ele passou o bastão para outra pessoa tocar o Sparta Cíclico? Não, ele toca o Sparta Cíclico e é isso. Legal. Que mudou um pouquinho de cara ao longo do tempo, Foi né, mudando, Ulisses? né? O Sparta Cíclico também mudou de cara bastante ao longo do tempo, né? Então a gente tinha uma atuação muito mais com derivativos, né? Principalmente até 2007, 2008 ali. Depois a gente passou a atuar com derivativos locais, né? Até 2008, 2009. Depois a gente passou a atuar com derivativos no exterior também, né? As principais commodities agrícolas, então soja, açúcar, café, etc. E de uns anos para cá a gente mudou também de novo, mais uma vez, esse perfil. Em vez de fazer uma abordagem só com derivativos, né, ou muito centrada em derivativos, fazer uma abordagem com ações, né, que estão envolvidas diretamente com essa parte do agronegócio aqui no Brasil, né? Então hoje ele tem muito mais a cara de um fundo de ações, né? Bom, a casa veio evoluindo aí ao longo dos últimos anos, né, da última década, e hoje é eminentemente focada em crédito, né? Exato. Se você pudesse elencar, quais seriam as principais características da Sparta hoje, os principais pilares, o DNA da Sparta? Como que você classificaria? Muito boa, Samuel. De fato, a gente foi para essa parte de renda fixa, né, de crédito privado high grade, porque ela é uma área muito de análise,
né? Então, assim, a gente tem uma característica diferente daquela origem que muitas assets têm, muitos profissionais têm, que é o crédito na versão bancária, né? Então, muito apoiado em garantia, etc, né? Então, e normalmente para empresas menores também, né? O que a gente faz no crédito high grade, essencialmente, é avaliar a estrutura de capital, governança, posicionamento dos negócios, estratégia das empresas. Então, é uma análise que no começo ela é muito parecida, inclusive, com o que faz o pessoal de ações, mas que depois tem um viés um pouco diferente, que é olhar mais para qual que é a margem de segurança que a gente tem no crédito, né? Para não ter nenhum tipo de problema. Então, esse essencialmente é o crédito high grade, né? A gente foi desenvolvendo isso e, ao mesmo tempo, a gente também sempre teve uma cabeça muito inovadora, né? De, assim, os bancos, né? As assets de banco, principalmente, sempre foram as principais assets de renda fixa no mercado, né? Quando a gente começou lá atrás, eu tinha comentado, praticamente não tinha asset independente de renda fixa, né? Só que, então, o que a gente tinha que fazer era, se a gente vai fazer isso, a gente tem que fazer bem feito, a gente tem que fazer produtos inovadores que a gente queira investir e a gente tem que romper com o que tinha já no mercado. Então, a gente, há 10 anos atrás, quando criou o Sparta Top, era um fundo com prazo de resgate em 30 dias. Praticamente não tinha fundos com prazo de resgate 30 dias, ainda mais na renda fixa, que sempre foi aquele mundo dos fundos de zero, aquela coisa mais tradicional, né? Mais diluída também, né? Depois a gente, ao longo do tempo, a gente sempre manteve essa característica. A gente foi um dos primeiros gestores independentes a ter uma estratégia de crédito privado high grade na Previdência. A gente foi o primeiro fundo de debêntures incentivadas com 100% de hedge, então trazendo um perfil pós-fixado isento para o investidor. A gente foi praticamente pioneiro aí em transformar todas as nossas estratégias, ter uma versão também atrelada aos títulos de renda fixa indexados à inflação, né? Então a gente também teve essa transformação. Então a gente está sempre criando produtos que a gente gostaria de investir o dinheiro, porque a gente investe de fato dinheiro nesses fundos, e que sejam não necessariamente iguais ao que todo mundo faz. A gente está sempre pensando em coisas novas, como a gente pode otimizar, buscar mais eficiência nesses produtos, né? Então acho que isso marca bastante o nosso perfil high grade, essa questão da inovação, de fazer produtos que a gente queira investir. Ulisses, e aí explica um pouco pra gente como é que é o processo de tomada de decisão desses fundos. Ele é colegiado, ele é centralizado em um único tomador de risco? O que a Sparta faz quando ela quer alocar em algum dos fundos de crédito? Então tá bom, boa pergunta. Só complementando aqui a Carol também, e se tem a figura de um gestor ou vários gestores, porque você tem o chapéu de CEO, correto? Perfeito. Então vamos lá. A gente tem uma estrutura que é bem de time mesmo, né? Então a gente não tem lá na Sparta questão de caixinhas, essa daqui é a minha posição, essa daqui é do analista tal, o analista de... Então cria aquela situação que o analista de um determinado setor, se não tiver nenhuma alocação, ele vai ser penalizado na remuneração, tá? Então a gente prefere um modelo um pouquinho diferente, né? A gente gosta da ideia de trabalhar o time como um todo. E como que funciona a tomada de decisão nesse ambiente, né? A gente tem um comitê que basicamente a gente aprova o limite, né? Então começa o processo de investimento, basicamente ele começa ali na parte de análise, tem toda... Análise, depois leva para o comitê, se quer fazer uma alocação, leva para o comitê que aprova um limite, né, para cada um dos fundos, para aquele tipo de emissor, né? E depois, aí sim, entra o papel dos gestores, né? E a gente tem 2 gestores hoje na frente de renda fixa, né? Tem o Arthur e o Felipe, que basicamente eles têm autonomia para a tomada de decisão dentro dos limites já aprovados pelo comitê, né? Então, eles, no dia a dia, eles que vão ver se aquele spread está com uma relação de retorno sobre risco adequada e tal. E o comitê ele vai supervisionar esse trabalho, né? Então, a gente tem a mesma composição do comitê já há bastante tempo, né? Tem a figura do Leonardo também, que é diretor de gestão, né? Atuando junto. E a gente tem um modelo de comitê que todo mundo participa, embora não vote, né? Todos os analistas participam das discussões, embora eles não tenham direito de voto. E tem também o diretor de risco que participa do comitê, mas com direito de veto, não com voto. Pegando um exemplo aqui aleatório, assim, imaginário. Então, a Localiza está com uma nova emissão de debêntures aí no mercado. O analista responsável vai olhar essa debênture e vai levar o case para comitê. E vocês lá, como comitê, no âmbito colegiado, vocês vão aprovar, ó, para o Sparta Premium, pode ter, se aprovado, pode ter no máximo 1%. No top, pode ter no máximo 2%. E aí o gestor implementa do jeito que ele quiser. É mais ou menos assim ou não? É mais ou menos isso. O que a gente faz, assim, né? A gente, sempre que surge uma oportunidade qualquer no mercado primário ou secundário, né? Então, o que acontece? Normalmente começa o trabalho com o pessoal de gestão falando assim, pô, a gente
isso daqui parece bom, vamos ver se tem limite aprovado ou não tem. Se tiver, né, o limite aprovado, beleza, já está na discricionariedade deles. Ou se tiver para vencer, ou achar que teve alguma mudança relevante desde a última vez que aprovou, a gente vai para a mesma esteira como se não tivesse, né? Vamos fazer do zero. Então, o que é fazer do zero? Na verdade, é montar todo o case, né? Ver, de fato, se tem uma oportunidade. Quando a gente vai analisar uma empresa, né, o que a gente costuma fazer é o seguinte, colocar os números da empresa, normalmente são empresas, companhias abertas, instituições financeiras, então a gente tem acesso às informações da empresa, né? Então a gente consegue colocar as informações da empresa nos nossos modelos, né? Na nossa metodologia. Então a gente vai entender o que é EBITDA, o que é dívida líquida, de fato, o que é nível de endividamento da empresa e tal, segundo os nossos critérios, né? A gente costuma brincar que naquele jargão do mercado, EBITDA pro forma ajustado, não obrigado, aqui não tem vez, né? Então a gente quer olhar realmente como que os números da empresa na nossa ótica, e aí sim a gente apresenta isso para o comitê, que daí ele vai definir em função de cada tipo de mandato se faz sentido ter aquele emissor ou não, né? Às vezes a gente tem algumas vedações, tem alguns fundos que têm vedação a um determinado emissor, a um determinado tipo de instrumento, né? Só para dar um exemplo, né? Acho que trazer um exemplo aqui talvez seja interessante para entender um pouquinho melhor, né? Então a gente estava analisando, há uns 15 dias atrás, uma empresa que ela veio fazer uma emissão, a gente não tinha ainda esse emissor, de repente vem lá que, é uma emissão redondinha, empresa listada, bonitinha, e tem um nível de endividamento controlado, né? Dívida líquida sobre EBITDA ali em 4, né? Dos mais baixos, mas controlado. E daí a gente coloca nas nossas métricas e tal, então começa a ver o que a gente considera dívida. E daí a gente falou, o que a empresa chama de dívida líquida, na nossa opinião, é muito maior do que ela reconhece no balanço, né? E o que ela chama de EBITDA, né, no caso, assim, eu acho que é menor. Tem que fazer um ajuste, né? Tem umas coisas aqui que, né, tá faltando encaixar aqui dentro, né? Era menor. E aí, quando foi ver, a relação de dívida líquida sobre EBITDA nas nossas contas estava 10. Então, Caramba. assim, 10 vezes. Daí a gente falou, tomar risco de equity com retorno de dívida não parece um bom negócio, né? Então a gente passou, obviamente, né? A gente não alocou nesse tipo de emissão. Mas assim, isso acontece. Isso acho que é o trabalho que a gente faz de colocar tudo num padrão, de fazer análise. No final é isso, não é simplesmente olhar, tem o rating lá da agência e tal, beleza. Não, a gente tem a nossa própria metodologia para fazer análise, nosso próprio rating interno, a gente coloca isso, coloca vários fatores, a gente integra SG, a gente coloca questões de governança, percepção qualitativa do management, dos acionistas, quem que é o controlador, se é bom ou não. Então a gente realmente coloca vários critérios também qualitativos, né, para a gente fazer a nossa análise. E o que a gente apresenta no comitê é isso, é a nossa opinião. Tem isso assim, assim, assado, o rating pela agência de risco é esse, mas na nossa opinião, né, tem esses pontos aqui que tem que considerar, nosso rating é esse. É isso que a gente faz basicamente na hora de apresentar no nosso comitê. Vocês têm um rating interno lá? A gente tem um rating interno. E abaixo de determinado nível não passa ou não é binário assim? A gente coloca que abaixo de... Basicamente a gente tem uma escala que é para ficar mais fácil, né? A gente coloca AAA, AA, A, BBB e não investment grade, né? Ou seja, coisas que não são investíveis. Não investível tá fora por definição, né? E daí, em função de do rating que a gente dá, a gente vai atribuir um limite, de fato, para o emissor, em função, de novo, aquela escala para cada tipo de fundo, etc. E assim, no que o processo de vocês difere? O que vocês têm de diferente para outras gestoras? Ou o processo ele é mais ou menos parecido? Olha, isso é interessante, né? Eu acho que tem algumas coisas que são muito parecidas, né? Então eu costumo dizer até que a parte inicial ali de colocar na nossa própria metodologia é muito parecido com o que os gestores de ações mesmo acabam fazendo, né? Só que daí a gente tem abordagens diferentes, né? E eu acho que a gente tem uma cabeça muito mais de análise de estrutura, né? E muito menos de crédito bancário, né? Aquele negócio de garantias, etc. Que eu acho que é mais a praia do pessoal de high yield, né? Então assim, no high grade eu acho que é isso. E acho que outro diferencial importante que a gente tem, né, é que a gente tem um foco muito grande sempre longo prazo, né? O que eu chamo de longo prazo? A gente não está na corrida de 100 metros, aqui é maratona, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente tem que ter consistência ao longo do tempo. Quando a gente olha 10 anos para trás, vários gestores que tinham até muito maiores que a gente na época, e hoje não existem mais, né, no crédito, fazendo a mesma coisa que a gente, não tem mais. E por quê? Na renda fixa tem um pouco esse negócio de que assim,
quem toma mais risco hoje vai ter mais retorno hoje, né? Então, assim, quando você olha ali esse mês, quem tomou mais risco teve maior retorno. Só que ao longo do tempo isso varia, porque também quem toma mais risco às vezes derrapa. E quando derrapa, às vezes a derrapada é mais forte também, né? Então, o que a gente entende é que tem que ser consistência ao longo do tempo. E aí eu acho que tem vários aspectos que são mais qualitativos que faz a gente se diferenciar bastante, né? Então, por exemplo, a gente diversifica muito as nossas carteiras, muito mais que qualquer outro gestor de crédito no mercado, né? Normalmente a gente tem aí mais de 100 emissores nas carteiras e tal, e o pessoal, pô, mas dá um trabalhão analisar. Dá um trabalhão analisar, só que isso vai dar muito mais consistência ao longo do tempo. Afinal, a gente já faz uma análise, a gente acha que não tem erro, mas a gente tá no Brasil e as coisas às vezes saem um pouquinho do óbvio, né? Então a gente tem que ter realmente um negócio robusto. E a gente tem que ter uma visão sempre de longo prazo, porque, assim, na renda fixa também tem outra questão importante, que se tudo der certo, a gente ganha um combinado, né? Então, diferente daquela abordagem que costuma ter em equities, né, em ações, que é aquela questão da convexidade, né? Ou eu perco 100% ou ganho 10 vezes, né? Então, assim, tolero perder ali um negócio de 100% porque tem muito para ganhar, né? Então, a gente acaba tendo, assim, uma busca muito maior por essa consistência. Por isso, por exemplo, que a gente diversifica bastante, por isso que tem que ter uma equipe maior, por isso que tem que ter essa consistência maior ao longo do tempo. É isso que a gente está buscando, né? Boa. E até, vou pegar um gancho aqui, pensando em monitoramento das posições que vocês têm. Vocês recentemente divulgaram, né, um Power BI do Juro 11, que é um dos fundos listados que a Sparta tem. O que vocês fazem de monitoramento desses emissores, principalmente numa base tão pulverizada, Ulisses? Olha, que nem eu falei, dá um trabalho, por isso que a gente tem que ter, são 10 analistas de crédito, né? 10 pessoas envolvidas na gestão de crédito, desculpa, são 8 analistas e 2 gestores. Então, realmente dá um trabalho, principalmente na época de divulgação dos resultados, né? Mas fora isso, a gente também tem outros acompanhamentos que a gente faz ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, dados setoriais, é uma coisa que a gente acompanha bastante, então isso ajuda a evitar surpresas, né? Antecipar um pouquinho as métricas que a gente pode ver em alguns emissores, né? Então, de fato, a gente... E quando tem, de fato, a divulgação das demonstrações financeiras, a gente atualiza os nossos modelos e vê, né, justamente nas nossas métricas, se está tudo dentro dos conformes, se teve alguma surpresa positiva, negativa, se alguma coisa está saindo do controle ou não. E tudo isso a gente precisa, de fato, de muita tecnologia, né? Isso é super importante, a gente conseguir organizar todas essas informações, fazer essas análises, salvar isso de uma maneira sistemática, né, lá dentro da Sparta, para a gente conseguir tabular todas essas informações, né, e tirar análises que façam sentido. Afinal, a gente tem que ver se os limites estão todos enquadrados sempre, a gente tem que ver os níveis de alavancagem estão melhorando, piorando das empresas, e até para fazer, assim, quando a gente monta um Power BI desse, que a gente disponibiliza para os investidores, de certa forma é porque a gente tem todas essas informações super arrumadinhas, né, e a gente consegue efetivamente ver várias visões diferentes dos nossos fundos, consegue fazer uma atribuição de performance super detalhada, que não é o que o pessoal costuma fazer por aí, assim, de ver quanto que veio de cada ativo, mas por que tal ativo teve um determinado retorno, a gente consegue fazer análises muito mais elaboradas, né? Para isso, assim, daí é um pouco a cabeça dos engenheiros, né, que são nerds normalmente, gostam de fazer esse tipo de programação, montar base de dados, planilhar essas coisas todas. Então, acho que isso tem um diferencial na hora justamente de fazer esse tipo de análise mais numérica, vamos dizer assim. Então a gente consegue fazer tudo isso. Dá um trabalho, mas a gente acha que o produto é importante, né? Ficar com qualidade quando bem feitinho. Só um esclarecimento aqui, esse Power BI que a Carol citou e o Ulisses está explicando, é um relatório meio que online ali que os alocadores têm acesso, correto, Ulisses? É isso. Boa. Bom, indo aqui para a parte de produtos, Ulisses, explica para a gente, vocês têm uma série de fundos hoje nessa família aí de crédito. Quais são os produtos principais e qual que é a diferença entre eles em termos de composição de carteira, objetivo de retorno, até volatilidade? Perfeito. Vamos lá. A gente tem assim, um core de análise de crédito, basicamente de crédito high grade, né? Então a gente então tem uma área de análise que basicamente vai fazendo análise de vários emissores, etc. E depois a gente tem encaixa isso dentro de cada estratégia, né? E o que a gente tem fundos específicos para
determinados públicos, né? Então, por exemplo, o Sparta Top, né, que é nosso principal fundo. Ele é um fundo que busca CDI mais 1,3% ao ano. Ele é um fundo que é para investidores em geral e para fundos de pensão, né? E ele é um fundo com prazo de resgate D30. Né? Todos os nossos fundos sempre com prazo de resgate, não é D0. Né? Aí, se o investidor for um pouquinho mais sofisticado, um investidor qualificado, por exemplo, tem o Sparta Max, que é uma versão um pouquinho mais arrojada. Por quê? Ele pode comprar um pouquinho mais de estruturados, ele pode comprar um pouquinho de companhia fechada, então ele pode fazer algumas coisas a mais que a regulação que o Sparta Top segue não permite. Então ele é um pouquinho mais sofisticado na alocação. Aí a gente vai para a Previdência. O Sparta Max, qual que é o prazo? O Sparta Max é D30 também e obviamente ele vai buscar um retorno maior. Tem meta de CDI mais 1,8% ao ano. Tá. Né? Já quando a gente vai para a Previdência, né, as regras da Previdência são um pouquinho diferentes. Né? Então a gente tem que fazer ali uma forcinha para encaixar nas regras da Previdência. Né? Então ele é um fundo que já tem um prazo de resgate menor, né, D5, compatível aí com a regulação de Previdência. 5 dias úteis. 5 dias úteis. Né? Por outro lado, ele não pode ter o mesmo tamanho de crédito que teria no Sparta Top também. Então ele tem uma fatia um pouco menor, tem alguns ativos ali que tem uma concentração um pouquinho diferente também. Então a gente faz o ajuste, então é um fundo que vai buscar CDI mais 0,8% ao ano, né? E essa é a nossa versão da Previdência, né? E aí o que a gente fez também... Como é o nome do o Sparta Previdência. Sparta Prev, bem tá bom. simples. Tá bom. E aí o que a gente fez mais recentemente, né? A gente Desculpa, tem em quais seguradoras o Sparta Prev? Sparta Prev tem hoje na XP, Icatu, BTG e Porto Seguro. E a gente também recentemente lançou, né, as versões IMAB5 desses fundos. Né? O que é IMAB5? Né? Primeira, assim, só para fazer um breve parênteses aqui. Né? O IMAB5 ele é um índice, né, dos títulos públicos atrelados ao IPCA com até 5 anos de prazo. Né? Então ele é um fundo que tem um prazo médio ali em torno de 2 anos. Ele é um índice que tem um prazo médio ali em torno de 2 anos, não chacoalha muito. Gosto de dar o exemplo que ele costuma ter de 1 a 2 meses negativos por ano e que ele tem uma grande vantagem ao longo do tempo. Claramente ele tem um pouco mais de volatilidade, mas ele também rende mais. Né? Ele rendeu CDI mais 2,5% ao ano ao longo do tempo. Né? Então, você pega histórico de 10, 15 anos, você vai ver que tem um retorno adicional ali. Então, para quem tolera um pouquinho mais de volatilidade, também tem um retorno maior. Né? Então, a gente lançou as versões que, em vez de seguir o CDI mais alguma coisa, busca o IMAB5 mais alguma coisa, né? Mais esse spread de crédito. Então, a gente tem o Sparta Top Inflação e agora a gente lançou, semana passada, inclusive, o Sparta Previdência Inflação. Vão ser fundos cujas carteiras vão ter só debêntures atrelados ao IPCA ou FDICs atrelados ao IPCA, é isso? Essa é uma boa pergunta, né? Ou não? Não. É tudo CDI e via derivativos você transforma em IPCA. Exatamente, é isso que a gente faz. Então a estratégia de crédito do Sparta Top e do Sparta Top Inflação, elas são muito parecidas. Os ativos que vão ter na carteira são similares. Essencialmente os mesmos, né? E o que a gente faz é usar derivativos para trocar o indexador, né? Então a gente não usa eles para alavancar, né? A gente vê muito pessoal de multimercado macro usando derivativo para lá, para cá, normalmente para alavancagem, para posicionamento e tal. O que a gente usa o derivativo é para trocar indexador. Então, o que eu tenho lá, CDI mais alguma coisa, vira NTNB mais alguma coisa, né? Então, assim, eu troco de um indexador para o outro. E a gente faz bastante isso e há bastante tempo já, né? A gente pega, por exemplo, os títulos atrelados ao IPCA, tem um contrato chamado DAP, né? Que é o nome do futuro de cupom de IPCA. DAP. Que ele emula uma NTNB, um tesouro IPCA, correto? Exatamente, só que sem fluxos, né? Então, ele é o DI futuro, assim como o DI futuro está para o tesouro pré-fixado, né? Assim como o DAP está para o tesouro inflação IPCA. Né? Então, basicamente é isso. E a gente consegue trocar o indexador, né? A gente já faz isso desde 2015, que é quando esses contratos começaram a ter mais liquidez. E a gente faz isso nos dois sentidos, né? Tanto para pegar uma debênture IPCA e transformar ela em CDI, quanto para pegar uma debênture CDI e transformar ela em IPCA. Né? Então, de certa forma, é isso que a gente faz. Por isso que eu falo que Sparta Top Inflação, estratégia de crédito é mais ou menos a mesma. Daí a gente coloca uma camada de derivativos só para replicar a composição do IMAB5. Então, em vez de buscar CDI mais 1,3, buscar o IMAB5, né? Que ao longo do tempo eu acho que dá CDI mais 2,5 mais ou menos, mais o spread de crédito que é de 1,3%. Vocês através dessas operações aí, essa é a minha pergunta. O spread de crédito, ou seja, o quanto que a carteira rende acima não muda. Do benchmark, não muda. Se preservam? É a mesma coisa.
Então, é por isso que eu acho que é tão interessante, de certa forma, inovador isso que a gente está fazendo. E tem um retorno a mais, né? Então, aquela história, às vezes o pessoal fala, pô, queria um produto que rende pelo menos CDI mais 3, CDI mais 4. Você fala, ó, tem um aqui, mas tem um pouquinho mais de volatilidade, serve? Né? Então, acho que esse é um ponto. E aí a gente também tem a parte de infraestrutura, né? Então, a grande vantagem que a gente tem na parte de infraestrutura é o fato de ter uma isenção de imposto de renda para as pessoas físicas, né? Do ponto de vista de produto. Do ponto de vista de ativo, uma das grandes vantagens é o setor em si, né? Que normalmente é regulado, que tem uma proteção, assim, não tem tanta concorrência, tem um risco menor por serem setores regulados, né? Normalmente as receitas são protegidas pela inflação, não corrigidas automaticamente. Tá? Então, é um tipo de setor bem interessante. A gente conseguiu criar esses produtos que são isentos. Tanto que o primeiro, né, eu tinha comentado aqui, o primeiro fundo de debêntures incentivados que a gente criou, né, o Sparta Debêntures Incentivados, tem 100% de hedge. E isso foi totalmente inovador. Por quê? Porque as debêntures incentivadas por lei, elas são todas indexadas ao IPCA. A gente usa o DAP, transforma elas em CDI. Então a gente criou um fundo com perfil pós-fixado e isento de imposto de renda. Né? E acho que isso que trouxe tanto sucesso, tanto que hoje tem um monte de gestoras que fazem exatamente a mesma estratégia, né? E acho que foi bem sucedido. E o motivo da gente ter feito isso na época foi até engraçado, né? Um dos nossos sócios, ele perguntou assim, pô, mas na véspera de lançar o fundo, ele perguntou, a gente vai mesmo fazer esse hedge? Você sabe que rende menos, né? Eu falei, não sei, mas é o perfil que os investidores estão buscando aqui, não ter volatilidade, é isso que vai ajudar a estabilizar o passivo do fundo, né? Ter um patrimônio mais estável, etc. Então é por isso que a gente vai fazer isso. E que bom, no final foi um produto super bem sucedido, né? E mais recentemente que a gente lançou um outro produto, o Sparta Debêntures Incentivadas Inflação, que daí a lógica eu costumo chamar de hedge parcial, né? Então não é nem a carteira totalmente exposta em debêntures incentivadas, mas também não é a carteira totalmente hedgeada, né? O que a gente faz é ajustar, né, o prazo médio da carteira para ter um risco menor, então por isso um hedge parcial para trazer para a duration do IMAB5, né, e com isso a gente ficar ali no que a gente considera que é o ponto ótimo de relação de retorno sobre risco, né? Então a gente tem um pouquinho de volatilidade, não é muita, mas a gente busca um retorno de fato bem maior que o CDI aí e com um pouquinho de risco, né? É uma grade bastante extensa de produtos, se alimentando basicamente do mesmo processo de investimentos, dos mesmos analistas. E tem até o Juro 11, né, que é a evolução do Sparta Debêntures Incentivados em Inflação. É o Juro 11, né, que foi o nosso primeiro fundo listado, né? E aí, assim, muda o jogo, né? Acho que é um outro tipo de produto, né, bem diferente, né? Tem um monte de vantagens e é nosso produto mais indexado, mas basicamente ele é aquela ideia do Sparta Debêntures Incentivados em Inflação com um toque a mais de eficiência, né? Então, o fato de não ser um fundo aberto, a gente consegue ter mais eficiência. Você precisa ter menos caixa, você fica mais alocado, o potencial de retorno é maior. Assim, o fundo listado ele é tudo de bom, né? Assim, do ponto de vista do gestor, né? E eu acho que do investidor também, né? No final, porque assim, uma coisa que a gente gosta muito no fato de ter um fundo listado, né? É o fato de que ele não tem resgate, né? Então, assim, vamos primeiro entender o fundo aberto, né? Nesse contexto, né? O fundo aberto, eu tenho que estar sempre preparado para atender os pedidos de resgate. Então, de certa forma, o gestor ele não está na sua plenitude. Ele está ali sempre falando assim, tá, eu posso ir até aqui, mas de repente eu posso ter uma onda de resgates aqui, então eu tenho que estar preparado. Eu não posso concentrar demais porque eu posso ter resgates. Eu não posso alongar demais os prazos porque eu posso ter resgate. Então, está sempre limitando, de certa forma, a sua alocação para isso. Tem uma vantagem que é eu entro e saio sempre pela cota patrimonial e tranquilo, né? Então, são fundos mais fáceis, né, de você aplicar, resgatar, etc. Né? Por outro lado, o fundo listado, né, onde o gestor pode trabalhar na sua plenitude, que eu chamo, né? Por quê? O gestor ele vê uma alocação ali com um retorno sobre risco melhor, ele pode fazer sem se preocupar com a liquidez, né? Muitas vezes as coisas que a gente entende que tem uma relação de retorno sobre risco melhor, né? Às vezes elas vêm acompanhadas de uma iliquidez, né? Às vezes não vou ter tanta liquidez. Num fundo aberto, assim, é difícil. Às vezes a gente consegue alocar só um pouquinho. Num fundo listado, a gente consegue fazer posições um pouco mais relevantes. Então a gente consegue concentrar um pouco mais quando a gente vê uma oportunidade. A gente ir para o investidor, assim, é bom porque o gestor está trabalhando de fato na sua plenitude e
para o investidor ainda tem uma vantagem enorme, que assim, se quiser desinvestir a qualquer momento, ele vai lá na B3, em 2 dias está na conta dele, D+2, né? Então ele vende as cotas. A possível desvantagem que tem aí é que o investidor ele pode ter que vender acima ou abaixo do valor patrimonial. Então tem que ver como que está a cota de mercado em relação à cota patrimonial. Olhando o portfólio dos fundos de crédito, Ulisses, tem algum setor que atualmente você está mais construtivo? E se tem também um setor que você está menos construtivo? Olhando até o momento do cenário de crédito, né? Até a primeira metade do ano, a indústria de fundos de crédito captou mais de 90 bilhões. Uhum. Isso te dá medo? Tem alguma coisa que você não está fazendo? Conta um pouco pra gente. Vamos lá. Eu acho que a gente, assim, não a gente, né? Mas falando de indústria, né? Eu acho que a gente está captando, a indústria de renda fixa, né? Dos fundos de renda fixa, está captando recursos num ritmo bom, mas não num ritmo eufórico, como foi, por exemplo, em 2018 e começo de 2019. Então, eu acho isso muito bom. A gente vê que o mercado também está evoluindo, a gente vê o mercado secundário crescendo bastante a liquidez, né? A gente vê novos emissores chegando na bolsa, chegando no mercado de capitais. Isso tem seus riscos, né? A gente tem que saber analisar direitinho, mas também tem grandes oportunidades. Então, assim, acho que está num ritmo bom de crescimento, né? E quando a gente pensa em setores, né? Acho que até pelo tanto que eu falei aqui de infraestrutura, dá para ver que é um setor que a gente está bem animado. Você gosta bastante, né? Setor que a gente está bem animado, porque é um setor que, assim, não preciso nem discorrer aqui sobre o tamanho das oportunidades que a gente tem, o tamanho dos déficits que a gente tem aqui no Brasil no setor de infraestrutura, né? Então, o quanto vai ter que ser investido e que tem que ser financiado, ainda mais que o governo vem tomando, nos últimos anos já, uma atitude de reduzindo o financiamento para setores, mas isso vem sendo substituído pelo mercado de capitais. Então, é uma engrenagem que tem funcionado muito bem e trazendo grandes oportunidades. E é um setor que tem menos risco, prazos maiores, então, assim, a gente consegue, de fato, trabalhar mais a questão de alongar prazos, reduzir prazos, tem um mix de ativos já relevante no mercado, então a gente consegue fazer alocações mais para um setor, mais para outro, dentro do setor de infraestrutura, e que tem todas aquelas vantagens que eu já tinha comentado. Então tem uma receita protegida pela inflação, por exemplo, casada com a forma como normalmente se toma recursos, né, que é indexado à inflação também. Então isso reduz muito os riscos dos emissores, e são setores que não tem muita competição, né? Então tem um órgão regulador, né, tá lá para reduzir o risco, para garantir, né, que vai ter um bom serviço para os usuários, né, para os consumidores, mas ao mesmo tempo ele reduz o risco como um todo daquele tipo de empresa. Então a gente gosta disso, da previsibilidade, né? Por isso que é um setor tão importante, a gente gosta tanto, né? E, ao mesmo tempo, tem alguns setores que a gente fica um pouco mais com o pé atrás, né? Porque são setores que, eventualmente, sofrem um pouquinho com essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Então, a história de, você está com aumento de taxa de juros, né? Forçando aí uma desaceleração da economia, com inflação, você tem que repassar preços, né? E, principalmente, setores mais competitivos, né? Isso acaba sendo uma dificuldade. Então, assim, uma análise mais top-down, né, inspira maiores cuidados, né? E aí tem 2 setores que chamam a atenção, né? Varejo e incorporação imobiliária de maneira geral, né? São setores que dependem muito, né, desses 2 pontos que eu falei, e particularmente o imobiliário depende muito de financiamento, precisa ter taxas razoáveis, então realmente são setores que é para ficar mais atento. Não significa que o setor como um todo não presta, não é nada disso. Você vai olhar na nossa carteira, tem esses setores, inclusive, mas a gente tem que fazer uma análise mais minuciosa no emissor, né? De certa forma, nossas análises são sempre bottom-up, né? Então, a gente está sempre olhando cada empresa específica e avaliando se cabe ou não dentro do portfólio, como que estão como que está esse posicionamento dessas empresas, né? Então, é isso que a gente costuma fazer. Então, tem um setor preferido? Tem. A gente tem algum setor que a gente não gosta, não quer investir nunca. A gente é mais agnóstico, assim, a gente é bem tranquilo em relação a isso. A gente olha mesmo, às vezes são setores que tipicamente não acessam o mercado de capitais, mas que às vezes a empresa tem de fato uma governança diferenciada, uma estrutura de capital legal, um posicionamento bom. E a gente pode achar interessante financiar esse tipo de empresa, sim. Boa. 2 perguntas aqui em uma. Gostei que você já vai mais direto ao ponto. Diferente de alguns gestores que acabam dando um pouco mais de volta, mas vamos lá, 2 em uma. Primeiro, uma pergunta um pouco mais ampla, de como que você
você é enviesado, obviamente, por ser uma casa focada em crédito, né? Eu perguntar se você está otimista com crédito ou não, acho que dificilmente você vai falar que está pessimista, mas eu queria que você respondesse do ponto de vista mais macro, mais amplo, como que está a visão de vocês ali para os fundos de crédito high grade, para esse mercado de crédito high grade, tá? Essa é a primeira parte da pergunta. E aí a segunda parte eu queria que você comentasse um pouco sobre essa discrepância que a gente vê nos títulos de empresas listados lá fora, né, os bonds, versus algumas debêntures ou letras financeiras. Aqui a gente observa que alguns gestores têm se aproveitado de, por exemplo, vou chutar aqui um caso hipotético, tá? Eu nem sei se é realidade esse número que eu falar. O bond do Itaú lá fora pagando, sei lá, 7% ao ano em dólar, e a letra financeira do Itaú aqui pagando CDI mais 1. Só que daí você converte esse bonde lá de dólares para reais, você chega numa taxa final de CDI mais 3 e a letra financeira está CDI mais 1. De novo, pessoal, estou inventando números aqui, mas para outras empresas existe essa assimetria. Então, primeira parte, assim, ouvir um pouco mais, de maneira mais ampla, o que você está achando. E segundo, você comentar esse evento aqui de a mesma empresa, o mesmo risco de crédito, por negociar lá fora, eventualmente paga uma taxa mais atrativa. São as perguntas que dificilmente eu vou responder em 1 minuto. Não precisa ser em 1 minuto. Não tem problema. Eu tô brincando. Mas vamos lá. Primeiro falando do mercado de crédito, high grade de maneira geral, acho que sim, a gente tá num super momento positivo, mas eu vou te falar quando não tava e mostrar quais são as diferenças. Acho que assim talvez fique um pouco mais claro para mostrar o porquê que a gente tá tão otimista hoje, especificamente, diferente do que a gente tava, por exemplo, no meio de 2019, né, que nossos fundos, por exemplo, estavam fechados para captação, né? Então, vamos lá. Hoje a gente tem o seguinte cenário, a gente está com um spread de crédito, né, que é aquela remuneração adicional pelo risco de crédito em relação aos títulos públicos, que está num nível super bom, né, então está acima da métrica da média histórica, né, então hoje os títulos estão remunerando em torno de CDI mais 2, CDI mais 1,8, alguma coisa assim, então esse 1,8, 2% acima dos títulos públicos, né, e se a gente for comparar, por exemplo, com 2019, isso daí era CDI mais 0,7%. Então, assim, 0,7% ao ano de spread de crédito. Isso era muito baixo. Tinha título que era, assim, mais amassado ainda. Isso daí era a média, né? Então, tinha coisa que era CDI mais 0,3%, etc. Então, estava muito amassado, né? E por que estava muito amassado lá? Porque tinha tido muito fluxo para renda fixa. E porque a gente vinha num movimento que era o seguinte, a gente saiu lá dos 14,25 da Selic, estava caindo, no meio de 2019 a gente estava naquele 6,25, e aí de repente começou a baixar mais ainda a taxa de juros, foi para 4,25 no final de 2019. Só que esse 6,25 para 4,25 criou um alvoroço ali no mercado de crédito, porque você tinha um indexador que estava cada vez mais magro, e o spread de crédito estava no low histórico, estava muito magro também. Então os investidores, de repente, eles olham para o lado, né, a grama do vizinho, aqueles ativos de renda variável, aqueles ativos com mais risco, tudo bombando. Aí ele olha e fala assim, pô, Brasil, renda fixa nesse tanto, assim, intuição, não dá. Os investidores saíram, começou a sair, então teve uma reprecificação ali no mercado de crédito privado high grade em 2019, no segundo semestre, né? E depois isso abriu os spreads de crédito ali para cerca de 1,2%, 1,3% ao ano, e aí veio a pandemia, aquele choque, abriu lá para CDI mais 4, CDI mais 5, né, em algum momento ali em abril de 2020. Eu acho que o low da bolsa no Covid foi 20 de março, se eu não me engano, e o low do mercado de crédito foi dia 14 de abril. Teve um delay ali. Mas a marcação a mercado foi dia 14, né? Mas assim, o mercado mesmo foi um pouquinho antes. Tinha ali um delayzinho, mas exatamente isso, Samuel. E aí o que aconteceu? Depois disso, os spreads de crédito, né, eles vieram fechando, né, eles vieram diminuindo. Então quem tinha comprado com desconto muito grande veio reconhecendo isso na cota, tanto que ali estava, assim, para ter ideia, em algum momento ele acumulou 2,5% em 12 meses de CDI, e nossos fundos acumularam, sei lá, 7% naquele período. Então, pô, CDI mais 5, né, veja, né, CDI mais 5 porque a gente comprou coisas com muito desconto, então a gente aproveitou essas oportunidades, né. Os spreads de crédito eles vieram fechando ao longo de 2020, né? Ao longo de 2021, depois vieram fechando também. Só que daí o que aconteceu em 2021? Teve uma mudança aí.
que os spreads de crédito eles vieram fechando, as empresas, de repente, elas não estavam conseguindo emitir recursos ali no começo de 2021, porque basicamente os gestores não tinham dinheiro para comprar, porque ninguém queria investir na renda fixa com Selic a 2, né? Então, os bancos estavam colocando seus próprios balanços, eles não estavam levando a mercado todas as emissões, e aí conforme começa a ter a alta da Selic, os fundos começam a captar. Tem uma mudança aí na dinâmica de ofertas, então os bancos começam a ofertar mais direcionar mais essas ofertas para os gestores, né, para o mercado de capitais como um todo, começa a ter demanda de fato por esses ativos, né, e basicamente a gente continua vendo ali o fechamento do spread de crédito. E as empresas, né, elas começam a ver assim, 2021, né, 2022 tem eleição, né, tenho que captar recursos, não posso deixar, assim, se for o que deixar para captar recursos em 2022, assim, tá na linha bamba, né? Então, eles de fato anteciparam, então de repente a gente começa a ter um monte de oferta em 2021. Então isso foi mantendo o spread de crédito alto, porque de repente você tinha muita oferta, os fundos estavam captando, mas mesmo assim a gente tinha um nível bastante elevado de oferta, foi os recordes de ofertas que a gente teve, all time high, né? Então, vieram bastante coisa boa, com taxas boas, né? Então assim foi um período de ouro, a gente fez bastante alocação. E aí o que aconteceu ao longo de 2021, ao longo de 2022 é que a gente vê ainda no primeiro semestre algumas empresas captando, né, com spreads ainda altos, e de repente a gente tem uma Selic cada vez mais alta também. Então assim, as empresas, elas de certa forma estão falando assim, pô, tem dinheiro entrando na renda fixa, então vamos tentar. Algumas novas empresas tentando captar recursos também, tem que filtrar ali o que vale, o que não vale, né? No caso, tinha dado até exemplo aqui de uma empresa lá atrás, que é aquela lá que tinha aquela discrepância toda na nossa análise, na análise da própria empresa, né? Às vezes são empresas que não estão muito preparadas, ou que tem muita alavancagem, ou que não conseguiram acessar um follow-on, por exemplo, e daí vão tentar captar dívida para obter recursos, né? Então a gente tem que separar muito bem o que é o que. E daí a gente chega hoje numa situação em que tá assim, a gente está com a Selic apontada para cima, né, crescendo 2 dígitos, quase 14% aí. E ao mesmo tempo a gente está com os spreads de crédito altos. Então assim, vamos comparar com 2019, quando teve aquela chacoalhada no mercado secundário. Lá a gente tinha indexador baixo, spread baixo. Agora a gente está com Selic alta, né, indexador alto e está com spread alto. Então assim, agora a gente está no outro ponto do espectro, o oposto. Então acho que é muito saudável. E olhando para frente, a gente vê o quê? A gente vê que seja pela Selic, seja pelos títulos atrelados à inflação, então, os títulos atrelados à inflação está com o IPCA mais 6 precificado, por prazo que você quiser. A Selic, a gente já está falando de expectativa de inflação embutida de juro real na Selic, né, na própria CDI, né, na casa de 5%, 6% também. Né? Então, assim, de certa forma, o que a gente olha assim, é um cenário muito bom para o investidor hoje. Né? Quando costuma subir taxa de juros, costuma ser um momento ruim, né, para as empresas. Por quê? Normalmente as empresas vêm de um período de euforia, estão se alavancando porque está tudo indo bem, estão ganhando dinheiro, aumentando receita, etc. Então se alavancam mais e de repente quando começa a colocar o pé no freio, né, via política monetária, o que a gente vê é que as empresas, elas basicamente começam a ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Então tem que dar uma desaquecida, principalmente setores mais competitivos segura um pouquinho mais os números, piora as métricas de crédito, e se elas estão alavancadas, isso tende a ser ruim, então tende a abrir os spreads de crédito, piora as métricas de crédito quando tem alta da Selic. Normalmente é assim. Por que isso não está acontecendo dessa vez? Porque a gente vem lá de 2015 que tinha recessão, com impeachment, com pós-Lava Jato, as empresas não conseguiram desfrutar de um ciclo pleno econômico. De repente você tem, estão se recuperando, vem um Covid, né, vem uma pandemia, então de repente elas estão se recuperando de novo, já está subindo juros de novo, então elas não conseguiram desfrutar de um ciclo pleno, então de certa forma elas não estão tão alavancadas na média. Então isso é bom, porque você tem spreads altos, o risco de crédito não está piorando. Então acho que isso deixa bem claro, assim, porque eu acho que é um panorama bastante positivo, principalmente quando a gente compara ali com 2019, né? Aí vem a outra pergunta, né? Que é a sua... Pergunta da simetria. Pergunta da simetria dos bonds, né? Aí é interessante que cada mercado, né, o local e o internacional, eles têm dinâmicas totalmente diferentes, né? Então aqui no Brasil, essencialmente tudo é indexado a CDI, né? Então as empresas captam dinheiro indexado a CDI, tudo pós-fixado, não tem risco de mercado. Então
é um jeito. Lá fora é tudo pré-fixado, né? Então lá fora ela paga, como você mesmo falou, paga, sei lá, 7% em dólar, né? Então é uma taxa pré-fixada, né? Não tem isso de quanto que é acima do Treasury, acima do título brasileiro e tal, assim. Tem isso para comparar, mas não é que é nessa forma que se negocia, né? Então, pelo fato de ser um mercado predominantemente pré-fixado lá fora, e a gente está agora num ambiente em que os bancos centrais do mundo todo estão aumentando as taxas de juros, então assim, as taxas de juros subindo, o que acontece? Os preços caem. E aí chegam as empresas, e assim, quando começa a subir taxa de juros, né, começa a aumentar o risco de crédito para as empresas, e principalmente para as empresas com mais risco, né, e o Brasil não é investment grade em termos globais, começa a sofrer mais, porque todo mundo fala, não quero alocar nesse negócio aí, muito risco, e aí começa a vender. Então, o que está acontecendo com os bondes de empresa brasileira lá fora? O pessoal vende, não tem comprador, então de fato os spreads parecem ficar muito bons, né? E aí, por outro lado, o que acontece aqui no Brasil? As empresas olham e falam assim, pô, aqui no Brasil a renda fixa é pós-fixada predominantemente, então quanto mais sobe a Selic, mais está captando nos fundos de renda fixa, mais demanda tem. O CFO inteligente, fazendo sua gestão de passivo adequadamente, ele fala, vou recomprar minha dívida com desconto lá fora, com recursos que eu capto aqui dentro, porque os fundos estão ávidos por novas emissões, né? Então eles estão captando aqui dentro e recomprando dívida lá fora, né? Então acho que isso é um movimento saudável. Agora, a grande pergunta que eu acho que tem é a seguinte, vale a pena aproveitar essas distorções nos spreads de crédito, nos bonds lá fora, né? E aí, assim, esses spreads a mais, né, que tem lá fora, eles não são de graça. Na verdade, tem vários tipos de risco. Então, tem o risco do Treasury, tem o risco do CDS Brasil, tem o risco de descasamento entre cupom cambial e não sei o quê. Então, assim, são vários tipos de risco que são mais difíceis de gerenciar, que normalmente a gente vê, o pessoal não faz esse hedge de tudo, de todas essas diferenças, de todos esses riscos que tem, até porque isso não mata a diferença de spreads, né? Então o pessoal olha e fala assim, pô, tem uma diferença de spread, né? Beleza, então tem um retorno adicional? Tem. Mas tem um risco adicional também? Tem. Então, assim, pra gente, qual que é a pergunta? O risco adicional compensa o retorno adicional? Né? E, particularmente, assim, a gente acha que quando você faz a alocação lá fora, normalmente você faz uma alocação bom, você trava o risco cambial, mas você ainda sobra com uma posição que tem volatilidade, né? E quando a gente compara essa volatilidade com a volatilidade de fazer outros tipos de operação aqui no Brasil, como, por exemplo, trocar o CDI pelo IMAB5, por exemplo, né? A gente fala assim, pô, eu vou ter um retorno similar com um risco que eu entendo que é muito mais baixo, uma fração do risco, lá, um quarto do risco, 20% do risco. Então a gente entende que é muito mais eficiente, né, você simplesmente trabalhar com outros tipos de indexadores aqui dentro. A gente já dá essa oportunidade para os investidores porque a gente criou os veículos para isso. Então o investidor que quer um pouquinho mais de risco, um pouquinho mais de volatilidade, a gente entende que está ali tenha os títulos indexados à inflação, que a gente acha que é muito mais eficiente em termos de relação risco-retorno do que ficar exposto nesses riscos. Mas assim, isso principalmente pensando em fundos que estão carregando nas posições e que, via de regra, você tem aplicações, resgates, tem ali uma influência grande em relação ao dia a dia, né, a volatilidade. Se o investidor falasse assim, não, eu vou comprar, travar isso daqui, tchau, e me devolve no vencimento, aí existe esse spread? Existe, mas não é todo investidor que tem assim, consegue aguentar, todo o aparato para fazer isso, né, que é uma operação mais sofisticada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, complementar. Pegando o Sparta Top, Max, o que é nível de caixa médio desses fundos, né, aplicado ali em títulos públicos, e o que é o nível de caixa atual? Ele está acima da média, abaixo da média? Eles estão na média, assim, né? Em geral, a gente tem entre 10% e 15% de caixa, né? No top. A gente tem tanto no top quanto no max, né? Tá bom. Os dois. A gente tem entre 10% e 15% de caixa. Hoje a gente está um pouquinho acima de 10%, então eu diria que está mais ou menos normal. Quando a gente olha, assim, historicamente, teve momentos que a gente fez bastante caixa, porque a gente tinha que se proteger, e a gente chegou a ter mais de 20% de caixa, né? Então, assim, é um volume alto. Aí tem um negócio que a gente fez também pós a
nossa chacoalhada ali em 2019, foi um negócio bastante interessante que, assim, a gente dá um desconto na taxa de administração para a parcela que fica em caixa. Então, isso evita que o investidor tenha um resultado, assim, pior porque a gente tem uma alocação maior em caixa, né? Então, isso permite que a gente tenha sempre um pouco de caixa e, consequentemente, consiga aproveitar as oportunidades aí quando elas acontecem. Outra coisa que também não vi em lugar nenhum. A gente pegou essa ideia emprestada do pessoal dos fundos alternativos, que é bem comum não cobrar uma parte ou dar um desconto quando não está alocado ainda. Você cobra do subscrito. Poxa, super bacana, Ulisses. Acho que aqui, pra gente fechar esse bloco, até a gente falou de bonds, mas eu queria falar até de geografia dos mandatos. Vocês são majoritariamente focados em Brasil. É isso. Tem até eu vou até falar uma coisa, já que você falou do Power BI, do Juro 11, a gente colocou, olha que Esse legal. Power BI é incrível, gente. Vocês têm que acessar. Os investidores falaram pra gente assim, tá, mas esses projetos, assim, sei lá, a Nemos, onde fica isso daí, né? Daí a gente fala, não, Parque Eólico no Rio Grande do Norte. Daí você fala, legal, tá. E a outra empresa tem atuação global, tá. Ah, CART, né? Raposo Tavares. Não, pra quem é de São Paulo é meio óbvio, né? Fica aqui do lado, mas nem pra todo mundo é óbvio, né? Então a gente montou, né, também lá no nosso Power BI, a gente colocou um mapinha, né, que assim, pra cada empresa que a gente tem na carteira, onde que a área de atuação dela tem no mapa, né? Então você clica lá, cada empresa, tipo, ele vai mostrando qual o estado de atuação, qual a região de atuação, tá? Isso ficou super legal. Isso porque as pessoas, elas perguntavam de fato, assim, qual é a região de atuação desses ativos, né? Eu quero entender melhor, um negócio mais visual, né? A gente conseguiu fazer isso. Super bacana. Passando aqui para o nosso quarto bloco de encerramento, Ulisses, a gente tem um bloco mais geral, né? O Momento Marília Gabriela aqui do Outliers. Então, primeira pergunta é se você está lendo algum livro atualmente, né? Se você está gostando e indicaria ele pra gente. Olha, tô lendo um livro antigo, na verdade, que eu não tinha lido ainda, que é A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. É um calhamaço, né? 1.200 Isso que eu ia falar, imenso. Imenso, 1.200 páginas, mas é incrível, né? Ele foi escrito na década de 50 e ele continua super atual, tirando que, assim, tudo se passa em torno de uma ferrovia, que hoje em dia não é exatamente o business quente, né? Vamos dizer. Mas é interessante como os aspectos são super atuais, né? Então a questão da natureza humana, dos conflitos, dos estímulos e desestímulos, etc. Então eu achei super interessante, inclusive recomendo para algumas pessoas que não tinham lido ou que tinham lido o resumo. Eu falei assim, a construção, os detalhes ali, eu achei bem legal. Boa. Pergunta super importante aqui, para ajudar os nossos ouvintes, investidores e assessores e gerentes. Se você tivesse que fazer um checklist de itens essenciais para você olhar numa gestora, o que constaria nesse seu checklist? Vamos lá. Primeira coisa é a pergunta que eu sempre faço, investe nos fundos ou não, né? E tem que ter alinhamento, basicamente é isso. Outra pergunta importante é sempre, assim, é um misto de, assim, equipe, né? E caráter e experiência dessa equipe, né? Então, tem turnover alto ou baixo, né? Então isso é mais qualitativo. A equipe tem experiência na gestão mesmo, às vezes tem experiência em business correlatos, tá? Mas assim, gestão, tem experiência, não tem? Acho que isso é super importante. E principalmente caráter. Caráter é uma coisa que a gente normalmente pega o histórico e a gente olha assim quais foram aqueles períodos mais desafiadores e a gente vê se o gestor deu a cara para bater ou se ele se escondeu, né? Assim, então, eu lembro, por exemplo, uma coisa que é muito cara pra gente, porque a gente de fato assim pegou esses períodos mais difíceis que a gente atravessou ali, por exemplo, em 2019, 2020, tem que dar a cara para bater. A gente tava lá se desdobrando para conseguir atender todo mundo que queria conversar sobre os nossos fundos para explicar o que estava acontecendo. Então acho que isso é super importante e acho que isso mostra muito do comprometimento, do compromisso que o gestor tem com os recursos, né? Às vezes a gente vê que esse é mais no discurso do que na prática. Pensando em todas as lições de investimento que você teve, pensa que vai entrar um estagiário na Sparta hoje, super júnior, nunca trabalhou, e você quer compartilhar alguma mensagem para ele. O que seria essa mensagem? Sem dúvida nenhuma, disciplina, né? Acho que gestão de risco, disciplina, é isso, é importante, porque é muito comum, e eu já vejo isso, pode ser com pessoas físicas, pode ser com gestores profissionais, as pessoas elas veem uma oportunidade, elas querem fazer uma posição muito grande e normalmente elas consideram que porque o grau de convicção é muito grande, elas não podem errar, e a gente está no Brasil, o mundo é complicado e às vezes a gente pode errar, a gente tem que ser humilde e admitir isso, então a gente precisa ser disciplinado para de fato a gente buscar uma consistência ao longo do tempo. Então assim, é super importante que você
assim, não exagere ou que você esteja preparado para errar. Então, assim, o que vai acontecer se essa posição que eu tenho super convicção que vai dar certo, o que vai acontecer se ela não der certo, né? Você vai continuar vivo, você vai ter uma perda que é material ou você vai dormir bem? Acho que é isso que você tem que olhar. Então, essa questão da disciplina. Tem uma pergunta aqui que a gente não... Às vezes a gente faz, às vezes a gente não faz, mas acho que, dado que você lida há bastante tempo com investidores, pessoa física final ali, o que você julga ser o principal erro dos investidores no Brasil? Tem uma frase que atribuem, que é um meme, na verdade, porque eu acho que não ocorreu essa conversa, tá? Mas que é do Jeff Bezos com Warren Buffett, né? E de repente vem lá o Bezos e fala: Buffett, o que você faz é tão simples, por que ninguém copia? E ele responde assim: ninguém quer ficar rico devagar, né? Então, na verdade, acho que as pessoas gostam mesmo elas não têm paciência, elas gostam mesmo de comprar caro, vender barato, fazer isso muitas vezes. Acho que até assim, quebrar. Acho que isso não é bom. E acho que esse é o principal ponto, né? Tanto que toda vez que você encontra alguém, as pessoas vêm e perguntam: qual que é a dica quente? Qual que é a ação que você compraria, né? Então é sempre aquela coisa, aquela malandragem, né? Aquele atalho. E na verdade não tem atalho, né? Eu acho que o ponto legal é você ver qual que é o seu perfil de risco, quanto que você tolera de risco, monta uma carteira equilibrada, supondo que às vezes as coisas podem não sair como você planejava e não fica olhando toda hora, né? Acho que a pior coisa que tem é aquele negócio do extrato mensal. Extrato mensal não, agora você consegue ver diariamente no celular, Sabe né? Que tem gente... É ótimo, mas é ruim. Tem gente que falou que com essa onda de tirar os aplicativos financeiros de celular, tirou também essas coisas e falou: parei de olhar todo dia, porque senão eu fico louco, né? Eu acho que de fato é uma boa, né? Eu costumo dar um exemplo, as pessoas me perguntam, né? Pô, você deve ficar toda semana lá, muda isso, aquilo. Eu falo: eu olho a cada 6 meses. Né? Fechou o semestre, eu dou uma olhada como que foram os meus investimentos, se precisa rebalancear alguma coisa. Quando entra um recurso novo, alguma coisa venceu, eu mando sempre pro mesmo lugar, que assim, caixa, deixo lá, depois eu realoco. Então assim, não fico olhando o tempo todo, tentando aproveitar o tempo todo aquelas oportunidades que surgem. Na verdade, muito raramente, de fato, tem algum movimento que demanda fazer alguma coisa relevante. Eu diria que é a falta de paciência. Falta de paciência, acho que é o principal erro. Boa. Se a política de investimentos da Sparta permitisse, quais outros gestores você alocaria o seu dinheiro, Ulisses? Olha, boa pergunta. Ela até permite, mas eu não faço. Mas eu, de fato, na renda fixa, vou falar da renda fixa, tá, especificamente, porque eu acho que é mais minha praia. Na renda fixa, eu aloco todos os recursos na Sparta, tirando 2 coisas. Reserva de emergência, deixo lá no CDB de liquidez diária, beleza, tá bem investido. E às vezes eu aproveito umas oportunidadezinhas no FGC, assim, aparecem umas coisas lá malucas, assim, eu aproveito um pouquinho disso. São coisas que eu acho que tem distorções para um investidor, pessoa física, que um gestor, tipo, dentro de um fundo não pode fazer. Acho que tem algumas coisinhas que dá para aproveitar, o resto eu invisto tudo na Sparta. Mas se eu não fosse investir, e às vezes tem pessoas que eu sugiro investir em outras coisas também, né? Em outros gestores, eu costumo dizer que um pouco desse checklist que eu já fiz. Então, assim, são 2 assets que eu admiro bastante. Uma de mais high grade, outra mais high yield, que, assim, são independentes, os executivos são sócios, tem dono, né? Claro, assim, você sabe quem que manda no negócio. São executivos muito experientes. E, assim, tem um cuidado muito grande com construção do passivo. Então, acho que casa bem com o que a gente se preocupa. Eu leio que eles fazem isso. Que um é a JGP, com o Miller, né? Acho que é um ótimo exemplo. O outro é o Urbano, que é um monstro da Algmin, né? Tipo, o cara tem muita experiência, então eu admiro muito. Mas é mais high yield, né? Então outro perfil. Então, acho que é bem complementar com o que a gente faz, mas acho que desfruta aí de vários valores em comum. Boa, excelente. E para finalizar aqui, uma mais ampla também, que pessoa ou que pessoas tiveram mais impacto na tua vida, seja profissional, seja pessoal? Olha, eu acho que foram meus pais, porque assim, eu tive uma sorte danada que o Brasil, em maneira geral, não tem, que é de começar a ter educação financeira desde muito cedo. Acho que talvez até precoce demais, não sei o que eu vou fazer com os meus filhos, eles ainda têm 5 anos, mais velho. Mas então acho que ter acesso a essa questão de pensar, economizar e... Eu costumo dizer que a gente teve uma disciplina muito espartana desde sempre, então realmente, sim, faz jus ao nome da gestora.
Acho que sempre foi isso, então a gente sempre muito disciplinado, sempre com essa visão de economizar, de investir os recursos desde muito cedo, então sempre foi isso, depois de estudar, se dedicar muito para fazer as coisas, então depois eu e meus irmãos, a gente foi para ótimas faculdades e tá super bem. Hoje eu acho que tem muito mérito dessa criação, então acho que acho que foram as pessoas que mais fizeram diferença. Fora isso, tem outras pessoas que a gente encontra ao longo da vida, né? Teve uma pessoa que foi o seu Masahiro, que era um mentor que eu tinha, ele faleceu ano passado, infelizmente. Mas também me ajudou muito com outras ideias, principalmente na parte de estratégia e tudo, de pensar mais fora do caixa, menos viesado para essa parte de investimento, porque foi desde sempre em casa. E tem duas pessoas que eu gosto muito, né? Chavão, parece chavão, mas eu gosto mesmo, mas eu não conheço pessoalmente, né? Que é o Buffett e o Munger, né? Tipo, na Berkshire. Acompanho muito eles e gosto muito. Bom para pensar fora da caixa. Boa. Muito bom. Ulisses, primeiro a gente queria agradecer você aqui. Acho que é um super bom momento para falar de fundos de renda fixa, principalmente crédito privado, e obrigada pela aula. Obrigado vocês, espero que eu tenha respondido a pergunta do Samuel e convencido que é um super momento mesmo para renda fixa. Não foi tentar convencer, não, mas para os nossos ouvintes aqui tirarem suas próprias conclusões depois. É isso aí, mas obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Boa, obrigado. Quem quiser procurar mais informações sobre a Sparta, imagino que no site de vocês tem coisa pra caramba. Vocês estão nas redes sociais também? Estamos nas redes sociais, tem no Instagram, tem o LinkedIn, tem o site. O Juro 11 especificamente tem um site só dele, né, que tem lá o Power BI. Acho que em breve a gente quer fazer mais coisas também para os outros fundos também, não só para o Juro 11. Eu tô lá no Instagram como @samuel.ponsoni. Eu tô como RSO_Carolina. E vou falar mais uma vez aqui. Quem quiser saber mais sobre a Sparta e os fundos dela que a XP distribui, não deixe de entrar no site conteúdos.xpi.com.br. Lá vocês vão encontrar várias informações sobre os mandatos e sobre a gestora também. Bom, é isso, pessoal. Vemos vocês na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.